Estamos trabalhando em mais um nome. Não acredito que passa de mais um nome. Que É muito posição? difícil a gente trazer Que dois. posição, vice-presidente? É uma posição mais para frente, né? Do Mais meio um ali para extremo. frente? Mais um extremo que o Mr. Leonardo Jardim solicitou. Esse num processo mais jovem, né? Pois é, amigos, aqui é o Dati Pereira do canal Cruzeiro da Raposo. Vou falar aqui para vocês sobre contratação, um vídeo do Jaircy, eu vou reagir, e também um vídeo do Nicola que fala sobre Léo Jardim. São vídeos que já rodaram aí, mas eu quero colocar a minha observação. Vamos aos vídeos, mas antes deixe like, comente, compartilhe, se pareceu hypar, ajude o canal. Vamos lá. Um jogador um pouco mais jovem, com projeção futura, mas que a gente tenta trabalhar ele aí até o final da janela, mas bem provável que seja só mais um nome. Vice-presidente, uma questão importante, eu tenho visto algumas pessoas com relação ao Gabigol. O Gabigol é um artilheiro, 16 gols em 17 finais. Né? Infelizmente, o Tite o manteve no banco muito tempo no Flamengo, prejudicou um pouco a carreira dele. O Cruzeiro o trouxe como a cereja do bolo, é um jogador caro, mas é um jogador que deu muita visibilidade ao Cruzeiro, é um profissional exemplar, que tem participado, a gente tem informações, né? Tá integrado ao grupo, integrado ao mister, com a diretoria, ou seja, ele vem fazendo o que um profissional tem que fazer, porque quando o profissional assina um contrato, né, não reza no contrato dele que ele tenha que ser titular. Está brigando, está trabalhando para tentar ser titular. O mister já foi bem claro. Olha, eu tentei algumas vezes, Caio Jorge, Gabigol e Matheus Pereira. Não me satisfez, não deu certo. Né? Mas o Gabigol está aqui, está entrando nos jogos. Como é que o senhor vê essa questão, vice-presidente? E é claro, o Gabigol não está satisfeito, eu não estaria satisfeito no banco, um jogador do nível dele. Pois é, né? Nesse vídeo, né, o Pedro Júnior fala, né, pro Jaircy que vai contratar mais um atacante jovem, futura promessa. Bacana, tem que contratar mesmo. Mas eu me pergunto, continuo a me perguntar, e as nossas promessas que estão lá, também precisando de oportunidade, como é que fica, né? Como fica a situação delas? E no caso do Gabigol, que o Gabigol não está insatisfeito, etc e tal, está tranquilo, ninguém fica tranquilo no banco. Isso é balela. E outra coisa, precisamos de ter outro esquema de jogo. Esse esquema de jogo aí o Gabigol não se encaixa. Mas todo time tem que ter um plano B, porque se esse esquema de jogo não estiver dando certo em determinada partida, você tem que ter um outro plano que encaixe o futebol do cara. Né? Então, essa é o questionamento que fica. Né? Você não pode ter só um padrão de jogo, não, um esquema de jogo, não. Você tem que ter um coelho na cartola, ou seja, às vezes meu jogo não está bem, eu tenho que encontrar uma solução para melhorar a partir daquele momento. Aí entra o Gabigol. Precisa ser observado. A diretoria não está satisfeita, porque é claro que ela também, né, trouxe o jogador para jogar. E a torcida quer que ele jogue. Quer dizer, todos estão emanados da mesma situação. Como é que o senhor analisa, neste momento, a questão do Gabigol? Ele ainda é muito importante para o Cruzeiro. Existiria lá na frente uma possibilidade de negociação, né? Mas eu não vejo o desejo dele de sair e nunca vi a diretoria também manifestar algo desse tipo. Qual é a sua posição, vice-presidente? A gente tem muita tranquilidade no Gabriel, né? O Gabriel é um atleta de alto nível, de alto rendimento, é um jogador que está se dedicando muito ao clube, está tendo as suas oportunidades, ele está inserido completamente no plantel, ele está super feliz aqui no clube, que isso fique bem claro. O Gabriel nunca mostrou nenhum descontentamento com estar jogando ou não está, se não está dentro do esquema, não está. Ele está super feliz, se dedica, está sempre à disposição e é uma opção técnica, né? Então, com vocês uma bomba para o torcedor cruzeirense. Jornal português Record afirma que o Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos quer a contratação de Leonardo Jardim, o comandante do Cruzeiro. Importante contar que, procurado pela imprensa brasileira, o Hugo Cajuda, representante do Leonardo Jardim, preferiu não comentar sobre a situação, que só aumentou os rumores. O Cajuda, por exemplo, poderia ter descartado, não, foi sondado, mas não há negociação, não foi o que ele quis fazer. Antes de gravar esse vídeo, consultei um brasileiro que mora e trabalha como empresário, especialmente nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita, para entender a situação do Al Jazeera. E essa pessoa me contou que o plano A do Clube dos Emirados é Marcel Keizer. Esse é um holandês que já trabalhou no Al Jazeera entre 2019 e 2023. Ele acabou se mudando depois para o Al Shabab e nesse momento atua como auxiliar técnico do Ajax, que é comandado pelo Rei Tinga.
Não há um acordo ainda em relação ao Marcelo. Bom, Léo Jardim. Gente, Léo Jardim tá quieto aí no Cruzeiro, né? Ontem surgiu essa notícia aí que o mundo árabe tem interesse no Léo Jardim. Lógico, é um grande treinador, todo mundo vai ter interesse nele mesmo. E a árabe tem muito dinheiro, né? Não tem nada maior do que a força do dinheiro. Não existe, né? Mas o Léo Jardim está bem colocado aqui. A informação que eu tive ontem, que uma pessoa me falou, que é o contrário, que assim que terminar o contrato de treinador do Léo Jardim vai ser manager, vai ter outro treinador, ele vai apenas ser diretor esportivo, etc e tal, e coordenador geral. Aí essa que é a história, entendeu? Não vejo o Léo Jardim, mas como verdade em futebol dura menos que 24 horas, vamos aguardar. Mas eu acho que Léo Jardim não sai do Cruzeiro, não agora. O Kaiser, ou Kaiser, como queiram, e diante desse cenário existiu uma sondagem ao Leonardo Jardim. Também consultei o Cruzeiro e ouvi que sondagens a Leonardo Jardim acontecem com enorme frequência, mas ao julgar pela última entrevista, em que o Leonardo Jardim se declarou para o Cruzeiro, demonstrou muito carinho por conta da relação que tem com o dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço, dá para imaginar que dificilmente essa negociação avance, a menos que o Al Jazeera abra os cofres e ofereça uma bolada. Leonardo Jardim, que já tem 4 passagens pelo mundo árabe, foi campeão no Al Hilal, nos outros 3 não teve trabalhos tão longos assim, e quando ele deixa o mundo árabe e vem para o Brasil, ele vem para um desafio completamente diferente. Se eu fosse torcedor do Cruzeiro, ainda não perderia os cabelos. Acho que a situação por hora está tranquila. Se houver qualquer novidade, prometo contar para vocês. Bom, diante disso aí, agora eu vou fazer um fechamento sobre o que vai acontecer esta semana, né? O que é mais importante. O mais importante é saber que o Cruzeiro amanhã, né, tem um grande jogo contra o Internacional. O Cruzeiro precisa vencer. O Inter está descendo a serra. Vai ser uma retranca tremenda. O Inter não vai abrir jogo, vai ser uma retranca tremenda. E o Cruzeiro vai ter que criar formas para abrir a retranca e fazer gol. Essa é a verdade mais verdadeira, né? Acredito que o Willian deva jogar, já está treinando, né? Teve notícias boas, como o João Marcelo treinando também. Isso é bom para encorpar o elenco do Cruzeiro. E o Cruzeiro vai entrar amanhã, ele vai ter que entrar para ganhar. Ele precisa vencer esse jogo a qualquer custo, né? É a visão que eu tenho. Agora, com relação a Gabigol, gente, Gabigol é um grande jogador, não vou nem questionar sobre isso. Vai chegar momentos que, na partida, que aquele esquema não está dando certo, o que o treinador tem que fazer? Mudar o esquema do jogo. Então aí encaixa o Gabigol. Então tem que treinar o time também, um plano B, treinar um plano, um time, um jogo que adapte o seu Gabigol. Para em certas partidas modificar e colocar o cara para jogar. Porque o cara é um ativo muito alto, né? É um investimento muito alto, tem muito potencial e não está sendo bem usado. Essa é a verdade. Mas gosto de treinador, a gente tem que respeitar, né? O treinador está lá no dia a dia, ele sabe o que está fazendo. Mas tem que aproveitar bem o jogador, né? Tem que criar subsídios para que ele consiga se adaptar. Essa é a mais pura verdade. Sinisterra já chegou pronto para estrear, inclusive. O Cruzeiro vai registrá-lo essa semana, vai entrar no BID, para que ele já possa, inclusive, se preciso, estrear no jogo do dia 27. O que me questiona com relação a Gabigol, gente, é o seguinte: poxa, se o cara já não está tendo oportunidade com o elenco que está aí, está sendo preterido para o Lautaro Dias, com esse elenco enxuto, chegando o Sinisterra, chegando mais um jogador como atacante, como estão pensando em trazer, a chance dele de jogar, que é 0,5%, vai passar para 0,001%. Vai diminuir mais ainda. Por quê? Por que vai diminuir? Porque estão chegando outros jogadores, né? Está encorpando o elenco e precisa realmente encorpar o elenco, porque você está muito enxuto. Então tem que ver como é que fica isso aí. É um grande jogador. Para mim, quando o Matheus Pereira não joga, ele entra no lugar do Matheus Pereira e joga bem.
joga bem. Então é um jogador que a gente precisa ter com carinho. Acho até que o Cruzeiro deveria pegar jogadores da base e todo jogo lançar um. Todo jogo. Não tem problema se ele jogar mal, mas lança um todo jogo, pelo menos meio tempo. Para quê? Para que eles já vão se adaptando ao esquema do Cruzeiro. Porque o futuro do Cruzeiro, na minha opinião, eu estava conversando com um amigo ontem, galera, ano que vem. Ele falou uma coisa que eu concordo, né? Que o Cruzeiro ano que vem deverá ter uns 4 jogadores da base no time principal jogando. Eu acredito nisso, tá? Eu acredito piamente nisso aí. Porque o Cruzeiro está preparando-se para isso, né? Mas a gente tem que ter um pouco de paciência, porque as coisas, elas não acontecem num estalar de dedo. Não é assim que acontece, né? É um processo, Esse aqui, ó, é o canal Cruzeiro Velho Raposo. Preciso do like de vocês, preciso que vocês compartilhem e hype quando puser. E também, se quiser inscrever no canal, é de graça e ajuda o canal. Eu estou com a meta para bater 5 mil inscritos no fim do ano. Tá vendo? É pequenininho, mas eu preciso da ajuda de vocês, né? Senão não tem como conseguir, correto? Baita abraço para vocês, né? Vamos que vamos, e vamos fazer corrente positiva para uma grande vitória celeste amanhã e no próximo jogo, que é contra o São Paulo. Temos que ganhar essas 2 partidas, é de suma importância para a tabela o Cruzeiro vencer essas 2 partidas. Fui!